Então, sejam todos bem-vindos a esse curso que está sendo promovido pela URGS, sobre o dispositivo borromiano na psicanálise hoje. Eu vou apresentar bem brevemente a nossa ideia de curso, dar um contexto de como é que surgiu essa proposta, e depois, então, vou estar passando para a Marta, que é a nossa convidada de hoje. Eu sou, então, Josias, sou organizador do curso, junto com a Andréa Ferrari, que é minha orientadora, e a gente organizou a proposta do curso a partir da minha pesquisa, que é sobre o nó borromiano, e hoje ela está um pouco situada em torno dessa pergunta de que é como é que se usa o nó borromiano. Essa noção conceitual tão falada e tão complicada, né? Tão complexa, em que, inclusive, a gente vê diversas posições sobre o uso desse recurso teórico. Então, a ideia do curso um pouco foi convidar alguns psicanalistas, pesquisadores, para trabalhar com alguma noção que estejam pesquisando em articulação com o nó borromiano. A Andréa Ferrari, a minha orientadora, ela não vai estar aqui hoje, porque ela está de férias, então ela não vai poder falar nesse primeiro momento, mas a partir dos próximos encontros ela já vai estar com a gente. E eu vou apresentar aqui de forma muito breve, então, a nossa programação. A gente vai ter 8 encontros, começando por hoje, então, com a professora Marta, que vai estar trabalhando com a introdução ao nó borromiano. Em seguida, daí a gente tem um feriado, né, na semana que vem, por isso a gente não vai ter um encontro. E no dia 8 de maio, vamos ter a presença da Alba Flesler, que é uma psicanalista argentina. Imagino que uma autora também bastante conhecida por vocês, que vai estar falando sobre o nó borromiano e a clínica psicanalítica. Depois eu vou estar abordando no dia 15 de maio uma articulação entre o nó borromiano e a transferência. No dia 22 de maio, a gente vai ter o Thales de Abreu. O Thales fez o mestrado recentemente no PPG aqui da URGS, também de psicanálise, sob orientação da Marta, trabalhando com a questão do fantasma, e vai estar, então, falando sobre o fantasma e a topologia dos nós. No dia 29 de maio, nós temos o nó borromiano e a emergência do sujeito nas psicoses, um assunto que vai estar sendo trazido pela Luciana de Nunes, que é uma colega aqui do PPG também, que também está se debruçando sobre a questão do nó, numa pesquisa mais focada nas psicoses. No dia 5 de junho, vamos ter o Augusto Paim, que está trabalhando com a questão da identificação. A pesquisa dele também está acontecendo agora, também somos colegas de mestrado, e ele está trabalhando com a identificação mais ligada aos jogos digitais, mas faz todo um aporte conceitual para trabalhar com isso e está trabalhando também com essas perspectivas da identificação real, simbólica e imaginária. Depois, no dia 12 de junho, nós temos a Cléo Medeiros, também colega aqui do PPG, que vai estar trazendo uma leitura dessa psicanalista argentina, Graciela Jaziner, que para mim, foi a primeira vez que vi uma psicanalista trabalhando com a ideia de grupos e uma leitura que se dá pela teoria psicanalítica lacaniana. Então, ela trabalha com grupos, né, a partir dessa perspectiva borromiana, e ela tem um livro publicado em espanhol sobre essa temática. E a Cléo, dentro da sua pesquisa, está trabalhando com grupos, está trabalhando com essa autora, então vai estar trazendo para a gente também essa articulação que ela está fazendo. E, por fim, no dia 19 de junho, temos a presença do professor Marcelo Ricardo Pereira, de Minas,
também é um pesquisador bastante conhecido, circula bastante no país todo. E a primeira vez que eu vi o professor Marcelo falando sobre esse tema, ele estava justamente fazendo uma articulação entre a noção de família e a noção de escola. Então, ele fez uma formulação, tem textos publicados sobre isso, em que, na noção de família, o filho do casal, da composição familiar, em especial, fosse uma produção, como um quarto elo. Então, ele usou uma perspectiva borromiana para falar sobre isso. E por ter visto ele falar sobre, que eu convidei ele indiquei o nome dele para a gente convidar, e ele propôs, então, falar sobre o ato de educar, a partir da perspectiva do nó borromiano. Então, é também um pesquisador que trabalha com essa noção. Então, como vocês podem ver, esses 8 encontros, eles são uma espécie de, essa é a proposta do curso, uma espécie de exercício que a gente está propondo, em que, para explorar o que é o nó borromiano, como é que se usa, cada encontro vai fazer um tipo de articulação, vai trazer um tipo de objeto de pesquisa em que vai articular com o nó borromiano, né? Então, é bem a ideia de um exercício, de se trazer perguntas, questões que esses pesquisadores estão se colocando, e que vocês também possam, então, entrar na discussão, trazendo suas perguntas, suas questões, para a gente enriquecer esse espaço de estudo, de pesquisa aqui. Tá, vamos lá. Eu vou apresentar ainda a Marta, vou botar aqui na tela o currículo dela. A Marta é professora aqui do PPG de Psicanálise da URGS, é bastante conhecida por trabalhar com o tema da topologia, tem orientado vários trabalhos em torno dessa temática. Mas, então, muito rapidamente, a Marta tem graduação em Psicologia, mestrado em Filosofia, doutorado em Psicologia pela URGS, com estágio na França, é professora titular no Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi coordenadora do PPG em Psicanálise, Clínica e Cultura em 2014 a 2018, bolsista PQ de Produtividade em Pesquisa, líder do grupo de pesquisa Laboratório de Psicanálise do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, e pesquisa os aportes da topologia, da lógica, da literatura para psicanálise e psicopatologia. Autora de diversos textos especializados na área. Então, a gente convidou a Marta para estar fazendo esse primeiro encontro, em que ela vai estar trazendo uma introdução no borromiano. Ela disponibilizou um material que eu coloquei no Drive, enviei para vocês, para leitura prévia. E só essas questões, então, mais administrativas, a gente pede que vocês deixem as câmeras ligadas e os microfones desligados durante os encontros, e que possam, quando os ministrantes enviar leitura prévia, aí vocês serão avisados por e-mail, vai estar sempre naquela pasta do Drive, em que eu enviei o link para vocês, possam fazer essas leituras, possam trazer suas perguntas, questões. A frequência aos encontros para fins de certificado acredito que o tradicional, 75% de frequência, depois vocês podem solicitar o certificado. E eu vou estar mediando a maior parte dos encontros, então, ao final, a gente vai ter um momento para comentários, perguntas, vocês podem escrever esses comentários e perguntas no chat, ou podem se inscrever para falar também, e aí a gente, na hora, abre o microfone e fala. É diferente. Certo? Então, passo a palavra para ti, Marta. Então tá. Estamos escutando bem? Tá bom o som? Certo. Tá ótimo. Bom dia. Tá. Então, quero primeiro, agradecer o interesse pelo assunto
do público e também saudar aqui nosso mestrando, Josias Fontoura, que teve a iniciativa, parabéns pela iniciativa de fazer esse curso sobre esse tema tão importante para a psicanálise, e que é um desafio, né? Então, comentar com vocês, né? Então, a gente vai basicamente trabalhar com textos do Lacan. Tudo bem aí com o som? Certo. Então, eu preparei um material que vocês vão poder visualizar enquanto que eu estiver falando. Aí, se o Josias puder colocar, a gente vai passando, né? A partir do momento que vocês vão poder. E também o Josias vai disponibilizar lá nesse Drive 2 pequenos vídeos de 4 minutos e 8 minutos cada um. Vocês vão poder depois assistir. Obrigada, Josias, por disponibilizar aqui esse material. Então, os vídeos eu fiz durante o período do ensino remoto emergencial, no ano de 2020. Eu preparei 2 videozinhos, foi uma primeira experiência aí com o uso, né, de vídeo. E então, eu fazendo o Nobo Romeano. Então, vocês vão poder depois visualizar o vídeo na hora que vocês quiserem, né? Então a gente vai aproveitar o curso aqui para conversar e no final que vocês possam também colocar questões, né? A gente vai deixar um tempo para vocês apresentarem dúvidas, questões, desafios, né? Então eu vou situar um pouco a história, como hoje é a nossa primeira aula, né? Eu vou situar um pouco a história, né? Então eu vou começar com o ano 75, em que foi aberta essa universidade pós-mais 68, onde foi criado o primeiro departamento de psicanálise, né? Então, a universidade se chamava Vincennes, que era o lugar onde ela estava situada, né? E essa universidade, ela respondeu aos anseios dos movimentos de 68, e o Lacan, então, fez várias intervenções lá, né? E uma delas, então, em 75, que ele deu o título dessa intervenção de Talvez em Vincennes, né? Reticências. E nessa intervenção ele diz: talvez em Vincennes venham a se reunir os ensinamentos em que Freud formulou que o psicanalista deveria apoiar-se, reforçando ali o que extrai da sua própria análise, isto é, saber não tanto para que ela serviu, mas de que se serviu. Então, vocês lembram que Freud tinha proposto que havia alguns ensinamentos que um psicanalista deveria buscar. Então, Freud recomendou literatura, história das religiões, né, entre outros temas. E o Lacan, então, vai propor também os temas e as ciências que ele acha que poderiam beneficiar um psicanalista, né? O que ele deveria estudar, além de psicanálise. Então, só que o Lacan ele vai dizer, né, que esses ensinamentos, que podem ser até propagados, né, à moda universitária, né, porque ele está falando numa universidade, né? Então, quais são essas ciências que o Lacan indica na formação do psicanalista? Linguística, lógica, topologia. E aí que veio o Nobo Romeano, a topologia. Só que o Lacan vai dizer que essas ciências vão ser, né, vão reforçar o que o analisante extrai de sua própria análise. Isto é, saber não tanto para que a análise serviu, mas de que serviu, né? Então, isso é importante, do que se serviu durante a análise, né? E o Lacan, então, ao mesmo tempo que vai dizer que isso, então, é importante para o analisante trabalhar, e ao mesmo tempo ele diz que a psicanálise vai devolver para essas ciências algo, quando ele diz que essas ciências, linguística, lógica e topologia, encontrem em sua experiência, ou seja, na experiência do analisante, do psicanalista, uma oportunidade de se renovar. Então, vocês veem que o caminho tem ida e volta. Assim como a psicanálise extrai algo, pega algo da linguística, da lógica e da topologia, essas ciências podem também se renovar com a experiência do psicanalista.
vocês veem que ele está falando da sua experiência, está falando da experiência de cada psicanalista. Então, acho que é então, o destaque, a própria análise, a formação do analista na própria análise, e essas ciências, né, mesmo ensinadas à moda universitária, né, então ele vai propor que em Vincennes se trabalhe linguística, lógica e topologia, né, nesse departamento de psicanálise, que foi fundado naquele período final de 69. Bom, então nós temos, para falar do Nabor-Romeano, situar vocês também em relação a uma conferência que o Lacan ministrou em 8 de julho de 1953. Né? Então, como se costuma dizer, o Nabor-Romeano é no final do ensino do Lacan, surge em 72, pela primeira vez que ele se expressa com essa expressão, né? Nabor-Romeano, em 72. Mas ele já vinha falando de anéis, de laços, muito tempo antes. E, em 53, ele deu origem, então, ao ensino, né? Numa recém-fundada, uma nova sociedade de psicanálise. Ele vai dar a primeira conferência, a primeira comunicação científica dessa nova sociedade, e que acontece dia 8 de julho de 53. Considerem, gente, que nesse mesmo ano vai ter o discurso de Roma, função em campo, e nesse mesmo ano vai começar o seminário 1, tudo isso em novembro. Então, nós estamos em julho, antes, então, de começar o ensino propriamente dito do Lacan, nós temos essa conferência em que ele comenta o ensino que ele vinha dando 2 anos antes, em que ele trabalhou o Homem dos Lobos e o Homem dos Ratos, e por um grupo pequeno de pessoas. Né? Então, nessa conferência, ele dá o título de O Simbólico, o Imaginário e o Real. Né? Então, vou destacar para vocês que ele está colocando já o enlace, né, do simbólico do imaginário real, mas não com o nome de Nabor-Romeano. Então, para vocês terem claro que o Lacan, ele começa em 53 e vai até o final da vida trabalhando o simbólico imaginário real. Então, há uma continuidade no ensino do Lacan que a gente deve sempre constatar, né? Basta olhar essa conferência e chegar e concluir, opa, mas ele já tinha tudo isso lá no início, né? Então, isso é importante para vocês se situarem, né? E aí, ele vai usar a expressão realizar o símbolo, que tem a ver com transferência, e é interessante o seguinte, que alguns anos antes, o Lévi-Strauss escreveu um artigo chamado Eficácia Simbólica, onde o Lévi-Strauss cita a Marguerite Séchaillé, uma psicanalista suíça, né, que escreveu A Realização Simbólica. Então, nós temos aqui uma relação da Madame Séchaillé, como ela era conhecida, do Lévi-Strauss e do Lacan, né, com essa expressão de realização simbólica, realizar o símbolo, e a conferência, então, do Lévi-Strauss, a eficácia simbólica. E quando o Lévi-Strauss, então, está dando a sua conferência, né, que vocês vão encontrar, né, ele vai citar a Séchaillé. Né? Então, seguindo aqui, né, então, um pequeno destaque então, para essa conferência do Lacan, né, o simbólico, o imaginário real, no próximo slide. Né? Então, como é que ele nomeia, né, o simbólico imaginário real, então, em 53? Ele nomeia como os registros essenciais da realidade humana. Então, ele destaca o seguinte, na análise, não temos que avaliar a personalidade do paciente segundo nossa medida. Nossa medida. Então, ele está dizendo, como Freud, que descrevia a personalidade mais ou menos fina, inteligente ou cultivada de seus pacientes. Então, Lacan vinha
de 2 anos de estudo desses 2 casos clínicos do Freud, Homem dos Lobos e Homem dos Ratos, onde, nesse último caso, o Freud destaca que ele era um homem, paciente, um homem muito cultivado, muito estudado, citava clássicos da literatura, como Goethe, né? Então, o Lacan diz, nós não temos que avaliar a personalidade do paciente, segundo nossa medida, né? Então, o que nós temos que uma teoria da experiência psicanalítica, então aqui nós vemos o projeto lacaniano, uma teorização sobre essa experiência. O que é essa experiência psicanalítica? O que é fazer uma análise? O que é dirigir um tratamento psicanalítico? Então, esse é o projeto que o Lacan está lançando nesse dia 8 de julho de 53, publicamente. Uma teoria da experiência psicanalítica deve tratar, primeiro, da eficácia dessa experiência que se passa inteiramente pela fala. Então, vocês veem aqui, ó, a palavra eficácia, ou seja, por que uma análise produz algo, né? A gente tem que estudar essa produção, o que é essa eficácia, né? De um tratamento que se passa inteiramente pela fala. Então, esse é o desafio que ele está propondo, né? Então, vou apresentar para vocês agora, no próximo slide, a Marguerite Sechaillet, né? Vocês encontram referências a ela na história da psicanálise e no dicionário de psicanálise organizado pela Rudinesco, vocês vão encontrar, então, Marguerite Sechaillet, nascida em 1887. Então, o nome de solteira dela era Bourdet, e ela foi aluna de quem? Do Ferdinand de Saussure, que escreveu que, na verdade, os alunos escreveram o curso de Linguística Geral. Justamente o marido da Marguerite Sechaillet é um dos editores do curso do Saussure, né? Ela, então, foi também, como o marido dela, aluna do Saussure. Ela faz uma formação de psicanálise com o filho do Saussure, que é o Raymond de Saussure, que vai ser da Escola Psicanalítica, Sociedade Psicanalítica de Genebra, né? Visitou Freud, e tinha um trabalho acadêmico que ele levou para o Freud. No final da vida, recebeu, né, esse trabalho acadêmico do Raymond de Saussure. No período entre guerras, então, a Marguerite Sechaillet participou do movimento psicanalítico suíço e frequentou os psicanalistas que trabalhavam com crianças, Melanie Klein, Winnicott, Anna Freud, Spitz. E, segundo então a Rudinesco, ela concebeu um método original de tratamento da esquizofrenia, fundado na realização simbólica, né? E ela falou para Freud sobre esse método, que Freud a encorajou. Então, super importante. O livro, então, no próximo slide, vocês vão ver a capa do livro numa edição mexicana, tá? E onde ela vai, então, publicar tanto o tratamento que ela propiciou, como também o diário da paciente. Então, ela recebe essa paciente com 18 anos, tem já a paciente, como ela recebe. A paciente já foi atendida por 15 médicos, já foi avaliada, diagnosticada, né? Os diagnósticos eram em torno da esquizofrenia, né? E as suas variantes, né? Na época, os nomes que eram usados. E o médico disse para a autora, né, para a Sechaillet, quando ela começa a atender, uma psicanálise seria inútil para essa paciente, né? Mas sim, diz o médico, pode-se aliviar momentaneamente a paciente quando se trata de fazê-la falar. Olha só aqui a importância, então, da fala, né? Então, a Sechaillet relata que, de fato, uma análise catártica, que era o tratamento da pessoa ir falando, né, melhorou o estado da paciente durante um ano. Ele permitiu terminar o ano escolar e se formar. Mas, como previra o médico, os sintomas retornaram, que ela tinha os sintomas no campo dos fenômenos elementares da psicose, alucinações, delírios. Então, mas como previra o médico, então, os sintomas retornaram e me vi obrigada a alterar o tratamento analítico. Então, ela tomou essa iniciativa. Então, no próximo slide, vocês vão ver, então, nesse artigo que ela publicou em 47, né, a realização simbólica, e tem um subtítulo Novo Método de Psicoterapia aplicada a um caso de esquizofrenia, assim que ela precisou apresentar o artigo na revista suíça de psicanálise, na época, né?
Então, a paciente, então, em 30, que ela começou esse tratamento, tinha 18 anos, e a Marguerite Sechayer, então, descobre a realização simbólica em 33. Então, foi quando ela começou a observar o seguinte: essa paciente, ela morava numa pensão, né? E tinha, então, pessoas que eram tutoras dela, né, nessa pensão, e a Marguerite tratava diariamente, mas durante o resto do tempo, do dia, ela tinha, então, pessoas que acompanhavam, né, e era um lugar no campo, né, então tinha macieiras, né, e o que se observou é que a paciente começou a arrancar das árvores para comer as maçãs verdes, e a dona das macieiras, né, ficou revoltada porque tinha muitas maçãs maduras prontas, disponíveis, e a moça ia lá e pegava as maçãs verdes do pé, né? Arrancava direto do pé. Então, a Sechayer tentou ver o simbolismo que havia nessa questão, né? E como a história da paciente estava relacionada ao fato de a mãe não ter amamentado, a mãe botava mamadeira e achava que tinha que botar água na mamadeira, né? Então, água e leite na mamadeira da criança, do bebê recém-nascido, né? Então, tinha toda uma problemática, né? Então, a Sechayer lê o seguinte, que o simbolismo das maçãs verdes, que pertence à árvore, né, à mãe, e as maduras não, porque as maduras já estão fora da árvore. Então, o que ela queria, a jovem, né, era comer as maçãs arrancando diretamente da árvore, né, que representava a mãe. Então, ela vai contar, né, no próximo slide, então, a gente vê como ela coloca a alimentação, né, e o simbolismo do amor materno na alimentação, né. Então, ela diz assim, ela teve, então, um insight: por fim, compreendi o que deveria fazer. As maçãs representavam o leite materno. Eu teria que lhe dar maçãs como uma mãe daria seu seio ao bebê. Eu mesma tenho que lhe dar o símbolo diretamente em horas fixas, como se fosse uma amamentação de tanto em tanto tempo, né? Então, o que ela faz? Cortei um pedaço de maçã e disse: é tempo de beber o leite bom das maçãs da mãe. A paciente se apoiou em meu ombro, colocou a maçã sobre meu peito e comeu com os olhos fechados e com expressão de felicidade. Então, esse foi o início, né, da primeira sessão de trabalho em que a Sechayer usou esse método que ela chama de realização simbólica, porque a realização é esse ato de a terapeuta, então, falar e oferecer esse símbolo que é a maçã verde. E depois ela vai gestionando com as tutoras que acompanham a paciente durante o resto do tempo, para que sempre que, porque a paciente não estava comendo senão massa verde. Então, aos poucos, se coloca junto com a comida as maçãs, pedaços de massa verde junto, e a paciente vai, então, se alimentando. Então, em 49, o Lévi-Strauss, né, então, vai escrever um famoso artigo em que ele compara o xamanismo e a psicanálise. E ele diz que essa comparação não é para nenhum sentido negativa, nem para um nem para o outro, né? Nem para o psicanalista, nem para o xamã, mas que ele vê ali justamente algo em comum, que é essa questão da realização simbólica. Então, ele já estava fazendo a pesquisa sobre o xamanismo, que publicou em 49, e durante essa pesquisa ele teve contato com esse texto da Sechayer. Então, o que ele percebeu? Que o xamã, né, ele pegou um trabalho de um xamã na América Central, dos índios Cuna, em que o xamã atendeu uma parturiente que não conseguia fazer o parto, então a parteira convocou o xamã para atuar nesse caso. Então, o xamã forneceu à sua doente uma linguagem, segundo, então, agora a leitura do Lévi-Strauss, né? O xamã forneceu à sua doente uma linguagem na qual se podem exprimir imediatamente estados não formulados, né? O não dito, né? De outro modo, informulável.
Então, ele cria uma história a partir da mitologia dessa cultura dos povos Cunha, né? Então, o xamã, conhecendo as histórias, né? Ele cria uma história sobre o roubo da alma, ou seja, que a parturiente tinha sido roubada de sua alma, né? Por um deus. Então, o que precisava é resgatar a alma, né? Da parturiente. Então, é essa história que ele vai contar, do resgate da alma da parturiente. Ele vai contar para ela, né? Então, ele vai contar uma história de que a alma dela foi roubada por um deus e haverá uma expedição para o território desse deus para resgatar a alma dessa pessoa. Então, é a passagem, então, essa expressão verbal, né, essa fala, que permite ao mesmo tempo viver sob uma forma ordenada, inteligível, uma experiência real, mas sem isso anárquica e inefável. Então, aqui eu destaquei para vocês, no trecho do texto do Lévi-Strauss, né, algo que é não ordenado, né, anárquico, inefável, que ele vai chamar, então, real, né, que vai ser resgatado, ordenado pela narrativa, né, que vai provocar, então, um desbloqueio do processo fisiológico. Então, a fala produziu algo no corpo, né, a reorganização no sentido favorável dessa sequência cujo desenvolvimento a doente tinha sofrido. Então, ela estava em trabalho de parto, mas não conseguia, né, porque estava bloqueada, né? E então a interpretação que ele dá é que então era a alma que tinha sido roubada e que ele vai restituir. Então essa é a passagem, né, em que ele analisou. O Lévi-Strauss teve acesso a esse trabalho por conta de um antropólogo que esteve nesse local, nesse povo da América Central, e recebeu, né, um relato, né, de alguém que escutou do xamã. Então, esse relato chega no Lévi-Strauss posteriormente. Então, na sequência, o que nós temos, né, é que o Lévi-Strauss, então, chama então de eficácia simbólica, né? Então, ele ponto em comum entre a psicanálise e o xamanismo, né? E quais são os pontos em comum? Em ambos os casos, os conflitos se dissolvem não por causa do conhecimento que o paciente adquire desses conflitos, mas porque esse conhecimento torna possível uma experiência específica, no curso da qual os conflitos se realizam numa ordem, num plano que permite seu desenvolvimento. Então, é a experiência, né, que é essa narrativa, esse simbolismo. Então, o simbolismo tem que ter essa dimensão que não é uma dimensão de conhecimento, né, consciente, mas uma dimensão inconsciente. Isso que nós vamos ver, então, no relato também que o Lévi-Strauss vai fazer da experiência da Séchaïer. Então, ele é o primeiro a falar da Séchaïer na França, né, quando ele diz que quando ele estava pesquisando sobre o xamanismo, ele encontrou o trabalho da Séchaïer, né, e diz o seguinte, então, né, a eficácia simbólica, né, nesse mesmo texto, que Séchaïer percebeu que o discurso, tão simbólico quanto possa ser, choca-se ainda numa barreira, né, do consciente, e que ela, então, a Séchaïer, vai usar atos, né, para atingir esses complexos mais profundos. Então, vocês veem aqui uma noção de complexos mais profundos, né, da noção do inconsciente, como profundidade, né, que Lévi-Strauss, então, tem nessa perspectiva freudiana, em 49. Então, ele segue. Assim, para resolver um complexo de abilactação, que foi esse complexo que a paciente da Séchaïer viveu, né? Que ela não foi alimentada, né, pela mãe, a psicanalista assumiu uma posição maternal realizada, não por reprodução literal
da conduta, mas por meio de atos descontínuos, cada um simbolizando um elemento da situação. Ou seja, que ela fez a proposta dela de período de horas, né, de separação entre um ato e o outro, né? Então ela achou que tinha que fazer, assim como a mãe amamenta o filho, né, nesses intervalos, a produção desses intervalos, né, presença e ausência, né? Por isso essa ideia do descontínuo, que tem a ver com presença e ausência, e aí o surgimento dos símbolos, né, pela descontinuidade. Então assim que ela, então a Sechayer vai fazer e que o Lévi-Strauss vai destacar a importância desse trabalho dela. Então, assim como ele destacou essa comparação, o psicanalista, o xamã e a Sechayer seria um exemplo, né, de um psicanalista que realizou esse trabalho com a eficácia simbólica. Então, aqui durante a exposição, eu vi que algumas pessoas falaram que já estudaram esse assunto, escreveram sobre esse assunto, né? Eu vi que no chat apareceu muito bom, depois a gente retoma, né, essas observações que vocês fizeram. Então, vocês imaginam que em 49, o Lacan estava estudando também o que vinha se produzindo, né? O que o Lévi-Strauss vinha produzindo. Então, o Lacan teve contato com esse texto, a eficácia simbólica, onde, se o Lacan ainda não tinha lido o trabalho da Sechayer, ele tomou contato através do trabalho do Lévi-Strauss. Então, nós temos aqui que o Lacan tinha tido contato com essas ideias e como isso vai repercutir nesse artigo dele, nessa conferência, né, de 53. Como vocês vão ver, então, no próximo slide, que ele vai colocar até um esqueminha, tá? No texto dele, está publicado esse esquema, né? Que vocês vão ver aí um triângulo real, simbólico, imaginário. Real está à esquerda, simbólico está à direita e o imaginário está em cima, né? E aí o Lacan vai propor que o tratamento deveria ser essa relação 2 a 2, né, de real, simbólico e imaginário. E aí ele vai dizer, uma análise poderia se inscrever do início ao fim como uma sequência de pares das letras, simbólico, imaginário, real, formando combinações em um círculo que se repetiria no tratamento. Então vocês vão ver que vai fazer um círculo, e a ideia de um ciclo, né? O ponto de partida, ele vai até numerar, número 1, seria realizar o símbolo, né? RS. Então, esse realizar o símbolo tem a ver com a eficácia simbólica, porque é justamente isso que ele está se perguntando. Qual é a eficácia do tratamento psicanalítico, né? Como é que a gente explica que pela fala esse tratamento é eficaz? Que é justamente isso que o Lévi-Strauss trabalhou em 49. E aí ele vai destacar, então, o primeiro seria realizar o símbolo, que vai ser a letra R, realizar, e S, o símbolo. O psicanalista é suposto em um lugar simbólico da verdade sobre o analisante. Então, essa ideia do que vai ser mais tarde o conceito de sujeito suposto saber, né? Como ele verbalizou, então, em 53, suposto em um lugar simbólico da verdade sobre o analisante. Então, seria a primeira etapa. E aí, na sequência, então, ele vai apresentar as outras etapas, né? Esse desenho vocês não vão encontrar publicado na edição brasileira dessa conferência, tá? Que está publicada num desses escritos da coleção Paradoxos de Lacan, nos Nomes do Pai. Tá? A conferência está publicada num texto que tem o título dos Nomes do Pai. E não tem, curioso que não tem esse desenho, tá? Mas vocês vão encontrar o desenho na publicação em francês, na internet, nos escritos avulsos de Lacan, que daí nas referências aqui a esses slides vocês vão encontrar o link. Muito bem, então na sequência ele vai dizer, então, depois se seguiria a realização da imagem, que seria a resistência narcísica, em razão de uma certa captação da imagem, segue-se IR, como transferência negativa, se a saída é boa, o sujeito passa para IS, imaginação do símbolo, um sonho como imagem simbolizada, e aqui ele vai destacar, nessa parte IS, então é a parte própria da análise. Imaginação do símbolo, todas as análises a partir dos sonhos. Aqui intervém SS, que permite a mudança de direção, a simbolização da imagem e a interpretação. Isso se dá após a travessia da fase imaginária, que engloba
realização do imaginário, marginalização do imaginário, imaginalização do real e imaginalização do simbólico. Começa, então, a elucidação do sintoma pela interpretação. Em seguida, temos SR, reconhecer sua própria realidade, seu próprio desejo. E, nesse momento, reencontramos RR, RS, de onde partimos. E uma análise pode compreender várias vezes esse ciclo. Então, vocês veem como o Lacan estava colocando que o limite, então, do tratamento psicanalítico, o limite da experiência psicanalítica é trabalhar com simbólico, imaginário e real. Então, só para destacar que isso nós estamos em 53. E ele vai chegar no Novo Romeano na década de 70. Mas como, desde o início, ele já vinha trabalhando essa questão, né? Então, a pergunta dele, em que consiste essa experiência que vai produzir transformações? Né? A importância de trabalhar a função simbólica da linguagem, né? Porque a linguagem seria esse elemento terceiro, essa mediação, né? E ele até comenta nessa conferência que as pessoas leigas, né, não se espantam mais com a eficácia dessa experiência que acontece pela fala. Então, isso que ele está destacando, né, a importância de que a psicanálise já é reconhecida como um tratamento pela fala, né? E aí, no final da conferência, há perguntas. E o Leclerc faz essa seguinte pergunta: o senhor falou, né, do simbólico, né? Então, a pergunta do Leclerc, que está ali no próximo slide, né? O senhor falou do simbólico, do imaginário. E aí ele pergunta, mas o real, sobre o qual não falou? E aí o Lacan responde, mesmo assim falei um pouco. Né? O real é, e aí vocês têm uma primeira definição do real, né, no ensino do Lacan. O real é ou a totalidade ou o instante desvanecido. Na experiência analítica, para o sujeito, é sempre o choque com alguma coisa. Por exemplo, com o silêncio do analista. Então, ele deu essa definição aqui para o público dele em 53. Isso aqui é uma questão que... o choque, mas olha só, o choque com o silêncio. A gente se choca com o silêncio? Que choque é esse? Né? Então, isso é importante. Não é um choque material, né? É um choque com algo imaterial. Né? Então, isso também chama atenção. Né? E imagina que ele está falando também, é ou a totalidade ou um instante. Vocês estão vendo aí que o real é um pouco paradoxal, né? A definição que ele está dando de real. Né? Isso a gente vai guardar aí para uma reflexão ao longo desse curso, né? Porque se o novo romeano são esses nós que dizem da relação entre real, simbólico e imaginário. E aí no seminário 22 vai ter o título, o real, aí não vai ter artigo, vai ser real, simbólico, imaginário. Esse vai ser o título do seminário 22, nos anos 70. Então, vocês vão ver que ele passou do simbólico, o simbólico substantivo, né? O imaginário, o real, e vai, nos anos 70, ele vai começar real, simbólico, imaginário. E aí ele não usa o artigo, não substancializa mais. Aqui estava um pouco substancializado pela presença do artigo. Então, isso também é um ponto interessante. Bom, aí no próximo slide a gente vai encontrar, né, que aí a partir dos anos 50, então, o Lacan está trabalhando com estrutura, a noção de estrutura, e vai trazer o inconsciente estruturado como uma linguagem, né? E isso tem a ver com a linguagem. Que linguagem é das estruturas? Que estruturas são essas? Matemáticas. Então, quando ele vai trabalhar as letras, vocês vão ver aqui que já temos as letras, ele está trabalhando, pensando em álgebra, né? Então, as estruturas matemáticas são como um jogo combinatório, onde cada elemento está em relação com o outro, mas não há um princípio, um centro organizador. Então, para a gente entender o que é estruturalismo, a gente precisa, em primeiro lugar, entender que ele provém das estruturas matemáticas. E nas estruturas matemáticas, então, a ideia do jogo combinatório,
e a ideia de que não há um princípio, um centro organizador. Então, quando ele vai colocar simbólico, imaginário e real, não existe um que seja mais importante que o outro, mas os três estão em relação um com o outro. E ele encontra, então, na estrutura da topologia do novo romeano, como mostrar isso, né? Porque é a ideia de que dois estão unidos por um terceiro. E qualquer um é o terceiro em relação aos outros dois. Isso é super importante, né? Então, a importância então do novo romeano é uma estrutura em que não há um centro organizador. Não há um princípio, não há uma hierarquia. Bom, então, para falar desse centro, né, que foi esvaziado, a gente tem, primeiro, em 62, o seminário 9, a identificação, quando Lacan apresentou a topologia de superfícies. Então, ele começou com o grafo, no seminário 5 e 6, que também tem relação com a topologia. Aí ele vai para a topologia de superfícies e é um grande salto que ele dá quando ele vai destacar, então, esse esvaziamento do centro. Então, o que é um toro? Então, na topologia, o que o toro é? Definido, né, como uma superfície de revolução de um círculo ao redor de um eixo. Então, vocês estão vendo aquele tracinho vertical vermelho, como se fosse um eixo, né, que marca, então, que atravessa, né, mostrando, então, que o centro, né, ele é tanto dentro como fora, né, porque vocês veem que o tracinho vermelho passa, né, pelo centro do toro e também pelo exterior do toro. E, então, ele vai comparar com a esfera, né? A esfera, ela tem essa estrutura, né, em que ela não tem o vazio, né? E o toro é uma estrutura que é marcada por esse vazio. Então, e vai aparecer, então, essa expressão furo, né? Então, isso é importante também considerar, que até então o ensino do Lacan era marcado, então, por metáfora paterna, né? Como essa dimensão terceira, né? E esse quarto elemento, né, também, que era o simbólico entrando como um quarto elemento. Então, sempre o Lacan trabalhando com essa estrutura de quatro, né? Uma estrutura mínima de quatro elementos, que está percorrendo todo o ensino do Lacan, desde o esquema L, o esquema R, nós temos sempre os quatro elementos, né? E a ideia de falta, né? Então, e aí nós vamos ter aqui neste curso, depois, a aula da Luciana, em que ela vai trabalhar justamente essa questão. Como o Lacan estava trabalhando com a falta, né? Então, a falta da metáfora paterna, a falta da inscrição do nome do pai. Então, essa ideia de falta, ela vinha numa clínica das estruturas, em que se pensava, então, a psicose como a falta da inscrição do nome do pai, num tempo propício, né? Então, a ideia de preclusão, algo que no tempo que era para ter ocorrido não ocorreu, né? Dessa falta, dessa inscrição do nome do pai, dessa metáfora paterna. Então, nós temos todo o ensino do Lacan, do seminário 5, em torno dessa questão, e nós vamos encontrar uma virada que vai ser a introdução desse furo. Então, o que era falta, agora vai ser considerado um furo, vai haver uma mudança, né? E a ideia, assim, não tem como pensar um toro sem o furo, né? Não é que o furo foi feito depois, mas o furo é a estrutura do toro. Então, esse centro exterior, né? Então, não tem como deixar de ser toro, não tem como... se tira o furo, não é mais toro. Então, se é toro, tem o furo, mas o furo se constitui junto com o toro, né? Porque se vai rodando o círculo, ele vai chegar ao ponto inicial, vai se fechar, e aí o furo vai aparecer, por isso, né? Isso fica bem claro. Até eu gosto de trabalhar com
com o elemento que nós temos, né, que é a ideia de uma mola, né, pensar nessa mola mágica, né, esse brinquedinho aqui, se tu vai girando, ó, então o furo ele vai aparecer, tá? Quando se constitui, né, o tório. Então não tem como não ter o furo. Então é super importante a gente considerar como é que se deu essa passagem da falta ao furo, tá? E para pensar então na clínica psicanalítica a questão das estruturas clínicas, né? A diferença entre neurose e psicose em relação ao uso de uma teoria da metáfora paterna e o uso de uma teoria a partir dos nós borromeanos, né? Quais são as implicações para como se interpreta um caso a caso, em cada caso na psicose. Então, o que a estrutura borromeana vai propiciar? Possivelmente, a gente pode já antecipar que essa negatividade, ou seja, o que faltou, né, foi foracluído, né, o que faltou, né, no campo da psicose, e o que, pensando a ideia de furo, a ideia de enlaçamento, como pensar a psicose como uma perspectiva de, para cada caso, é um novo enlaçamento borromeano, e aí não seria algo como falta, né? Mas o que o tratamento propicia? Pensando, então, não no passado, mas de agora em diante, né? Então, isso seria importante considerar, né? O que o tratamento vai propiciar. E isso vai ser o uso, então, dos nós borromeanos. E aí voltamos àquela pergunta inicial do Lacan, em 53. O que é essa eficácia do tratamento pela fala? Então, enquanto que as pessoas se colocavam muito bom na origem, houve isto, né? O paciente teve a interrupção da amamentação, ou não houve amamentação, a mãe colocava água na mamadeira, então tinha uma dificuldade, né? Então, essa história, né, é um elemento central. Mas a partir do momento que se trabalha com o borromeano, tu vai trabalhar como se vai fazer esses enlaces, né? E não se preocupar em uma origem, né? Então, a ideia da estrutura, que não há uma origem, né? Não há um centro, mas que são esses enlaces que vão acontecer. E esses enlaces vão se dar pela fala. Então, é que nós vamos chegar, então, né, a importância, então, dos significantes, né? O que são os significantes? E aí a gente pode pensar que muita coisa é significante, né? Letras, fonemas, gestos. Então, e o significante cria, essa ideia de que ele cria algo, né? Cria um sujeito para outro significante. E essa ideia que o Lacan, então, vem trabalhando, o conceito de sujeito, né? Essa relação, então, entre significantes, e sujeito não é a pessoa nem o indivíduo. Então, temos um problema que a palavra sujeito pode ser também assunto, né? Então, o assunto, numa relação entre dois significantes, se produz um assunto, se produz um contexto, né? Então, o Lacan sempre vai destacar, né, que o sujeito vai existir desde, então, do grafo, ele já dizia, o sujeito está entre as duas cadeias do grafo, está entre dois significantes, entre 0 e 1, e o sujeito está entre psicanalista e psicanalizante. Então, sujeito do inconsciente entre psicanalista e psicanalizante. Então, aqui quebra muito com a ideia de que o sujeito é o analisante, né? O sujeito é o entre, é o assunto, né? Então, esse efeito de discurso, né? Que é isso que importa a gente sempre considerar, o impacto, né, das falas em tratamento. Como cada um, então, o Freud já nos ensinava que o analista faz uma escuta equiflutuante.
Então, equiflutuante, quer dizer, ele não está voltado para os conteúdos, mas ele está se deixando levar pelo que surge, né, da fala do seu paciente, do comportamento do seu paciente. Então, o quanto que o Freud estava justamente já ensinando que nós não estamos focados, né, numa comunicação, mas a gente se deixa levar pelo que nos vem à cabeça a partir do que a gente está escutando. Isso é importante. Assim como a regra é que o paciente fale o que lhe vem à cabeça, né, o que lhe ocorre, o que incide, né, naquele momento. Não é uma fala que ele preparou em casa antes de ir para a sessão, mas ele vai falar tudo que lhe vier na hora, né? Então, o analista também está nessa escuta flutuante, não focado numa linha de decifração de um conteúdo, mas numa linha de escuta, lendo, né? Lendo o que ele também está escutando. Como é que é ler o que se escuta? Essa é a questão também da leitura. Então, teve uma conferência, né, em 66, então todo esse movimento estruturalista na França, ele vai ser reconhecido nos Estados Unidos em 66, quando se organiza um simpósio sobre o estruturalismo em Baltimore, né, terra natal do Edgar Allan Poe, e o Lacan vai apresentar uma conferência sobre a emicção de alteridade, né? E esse texto vocês encontram também publicado em alguns sites, né? Tem uma tradução brasileira nos anos 70, que é possível também localizar. E o que ele quer dizer com essa emissão de alteridade? Ou seja, que a gente já está sempre numa relação com a linguagem. A linguagem como esse terceiro, essa alteridade, esse outro, né? Então, ele destaca, né? Então, nada funciona em si, nada é interno, nada possui identidade. Sempre estamos nessa relação com esse campo do outro, né? Então, o inconsciente como discurso do outro, que é um outro conceito que também o Lacan apresentou. Então, essa ideia de que não há um centro, mas a gente já está sempre nesse campo discursivo, e aí também importa sempre considerar as culturas, né? Então, lembro lá do xamã, a cultura, né, onde estava aquela parturiente, né? Então, e era também compartilhada com o xamã, eles estavam na mesma cultura, na mesma discursividade, né? Então, isso que importa considerar, as discursividades. Então, ambos estavam atravessados, né, por essa alteridade desse discurso do outro, que era esse campo no qual eles viviam. Então, essa ideia de um campo, que a gente estamos todos nesse mesmo campo discursivo. Então, agora chegamos nos nós borromeanos, né? Então, vocês podem, com os vídeos que estão lá no Drive, depois vocês vão poder também visualizar como fazer, né? Muitos já devem ter feito no borromeano. Então, essa ideia do esvaziamento, que são laços, né, cordões, né, e porque se fosse esferas, como é que tu ia poder entrelaçar esferas? Não tem como, né? Só pode entrelaçar ou toros, justamente o Lacan começou enlaçando dois toros e pensando nessa relação, né, em que a demanda de um não encontra a demanda do outro, dois toros enlaçados. E isso ele ficou se interrogando, né, sobre isso, né, sobre esse desencontro entre dois toros enlaçados. E aí ele partiu, então, para os nós borromeanos, né? Sim, os slides vão ficar no Drive também, tá, gente? Vão ficar disponibilizados. Então, o Lacan, quando ele começa, então, a trabalhar com os nós borromeanos, ele destaca, então, não há centro, por ser ideia de estrutura, né? Importa que dois sejam unidos por um terceiro, mas qualquer um é um terceiro para os outros dois. Então, vocês vão ver aqui, os nós borromeanos é uma questão bem matemática, aritmética também, porque vocês podem ver que o verde está 2 vezes passando embaixo do vermelho e 2 vezes passando em cima do azul. Vocês vejam aí
o 2 a 2, tá? Mas ele está agora a 3, né? Então, super importante considerar, né? Então, não é, nenhum é o centro, o fundamento. E aí vai aparecer o que sustenta, né? Essa regra mínima que sustenta o nobo romano é uma regra mínima, né? Em que se tu cortar se tu tira o verde, o azul e o vermelho vão se soltar. Se tu tirar o vermelho, o verde e o azul vão se soltar. Então, essa é a regra. Diferentemente de um enlace do tipo olímpico, em que se tu tira um, os outros dois continuam enlaçados. Então, essa diferença, para entender, né, o borromeano é esse modelo trinitário em que cada um é terceiro para os outros dois, né? Não importa, né, qual é esse um, se é o verde, o vermelho ou o azul, né? Então, essa é a regra mínima que sustenta a topologia dos anéis borromeanos. Bom, vocês sabem que então, o Lacan destacou no seminário 22, que o título é RSI, que o nó pode se escrever. É uma escrita que suporta um real, porque ele vai dizer que os três juntos também é o real, né? E que não há outra ideia de real. Então, vocês veem aí o conceito de real, como tinha sido desenvolvido por Lacan, e como ele vai ter, então, um conceito de real que não é o mesmo real da física moderna, de Galileu, de Newton. O real não é o mundo exterior, o real não é a realidade exterior, a realidade material do Freud. E ele vai propor tem uma enunciação do Lacan no seminário 22, que é chave, que ele vai propor. Em que a análise opera? Ela opera num se enodar outremã. Aí ele falou isso, né? Então, ele falou isso com letra maiúscula, o A era o outro, ou era letra minúscula? Esse outro pode ser traduzido por de outra forma, outramente, tá? Então, a gente tem aí uma riqueza da fala, que a gente pode ler essa fala. Como é que a gente vai ler a fala, né? Esse outro, outremã, de outra maneira, ou do outro, né? Então, isso é super importante. Ele está destacando que a psicanálise vai trabalhar essa relação entre real, simbólico e imaginário, de modo que alguma coisa se desloque, né, nessa relação, né? Então, vocês vão encontrar o que seria esse cenodar outramente. Poderia ser uma forma de dizer, de escrever, seria o outramente, né? De outro modo, talvez, né? O real e o simbólico, que eles se enodem outramente. E olha só, ele destaca o real e o simbólico, né? Cenodar outramente é isso que faz o essencial do complexo de Édipo. E é nisso que opera a análise. Tá? Então, vocês vão ver Lacan falando de complexo de Édipo. O que ele está querendo dizer? Ele está comentando que o Freud chamava de realidade psíquica o complexo de Édipo. O que era realidade psíquica, né? Essa neurose infantil, esse complexo de Édipo, em que há uma relação a três, né? Em que há um excluído, né? E isso é uma realidade psíquica. Diferente da realidade material, né, para o Freud, né? Então, Freud ele criou essa diferença de uma realidade psíquica, que seria o complexo de Édipo, e uma realidade material, que seria a realidade compartilhada. Então, esse fantasiar infantil, que seria esse complexo de Édipo, seria a realidade psíquica. Então, Freud tinha proposto isso, e o Lacan está dialogando com isso. Então, ele vai dizer que se enodar outramente
é isso que é a realidade psíquica, o complexo de Édipo freudiano, né? Então, o que vai produzir uma análise vai operar sobre a realidade psíquica freudiana, né? No sentido de que a pessoa está trabalhando essas questões real, simbólico, imaginário, justamente, né? Então, essa ideia de um trabalho, né, com esse material, só que para o Freud era psíquico, e o Lacan vai dizer que é esse real e simbólico se anodando outramente. Então, ele vai destacar esse real passando, o enlace do real passando por cima do enlace do simbólico. É uma das formulações que ele faz, mas ele não fica nisso, ele vai desenvolvendo várias formas, né? Então, a ideia, então, acho que é essencial, né, uma introdução ao novo-romeano então, essa ideia de estrutura, né, e a ideia do que seria essa operação que a psicanálise promove a partir da escuta-leitura, né, da fala. O que vai se promovendo é esse se anodar outramente da relação entre simbólico, real e imaginário. Só que aqui no 22 ele destacou o real e o simbólico que se anodem outramente, né? E ele simplesmente que eles se enodem outramente, né? E isso então ele vai dizer que são esses campos de existência. Então é importante assim que existia a palavra existência, que a filosofia existencial trabalhava com a existência, né? E o Lacan prefere então separar, usar a palavra existência com um tracinho no meio, para salientar que não é uma existência no sentido do cotidiano, né? E nem da filosofia existencial, mas que a ideia de que não tem existência, mas que são justamente não tem existência no sentido ordinário, cotidiano, mas são relações que cada um estabelece, que cada um criou, né? Essa ideia de o que são esses assuntos, esses sujeitos que cada um criou como efeito do significante, né? O que a pessoa foi escutando e como ela vai formulando e refazendo, né? Recriando tudo que ela leu, né? Então, essa ideia, então, de uma releitura, né? E de novas leituras, porque esse se anodar outramente é propor uma abertura, né? Para novas leituras, né? Então, a ideia de que ele vai usar também a expressão no seminário 23 vai aparecer esse trabalho com James Joyce, essa ideia de consertar um erro, né? Uma falha do enodamento, produzindo um quarto nó, que seria, ele vai chamar de santome, que tem a ver com nome, com nomeação, né? E esse quarto nó. E aqui, nas referências, gente, está ali o link dos escritos avulsos, onde vocês vão encontrar, né, a tradução desse material que está nesse site chamado Pato Lacan. Então, nesse site Pato Lacan, se vocês pegarem por décadas esses escritos avulsos, mas em francês vocês têm esse desenho que eu coloquei ali. Os brasileiros estão traduzindo nesse site escritos avulsos, mas eles não chegaram ainda nesse texto especificamente. Mas aos poucos vão chegar e vocês podem também ajudá-los a aumentar o número de textos traduzidos. Aí está lá a referência, então, ao Lévi-Strauss, Lacan e a Madame Séchaillère, como ela era chamada. Então, eu acho que agora a gente podia fazer uma abertura para as questões. Eu vi que muitas questões apareceram durante o que não deu para dar conta, né, durante a fala, mas eu gostaria muito de dialogar com vocês. Muito obrigado, Marta. Excelente exposição. E acho que sim, deixa para umas quantas perguntas ser colocadas agora.
A Lívia já se inscreveu. Vocês podem ir se inscrevendo ali pelo chat ou levantando a mão. E eu vou chamando, então, fazendo essa mediação. Lívia. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer a Marta, você também, Josias. Nossa, que aula incrível, esclarecedora, assim. Muita coisa que na faculdade eu não aprendi, hoje eu aprendi. E eu queria falar que me lembrei muito, e Freud, se não me engano, era neurologista também, né? Eu me lembrei muito que, assim, da neurologia, das neurociências em geral, porque eles falam, né, nas técnicas, que quando a gente faz a terapia, e eu não estou falando de psicanálise, mas de tudo, né? As nossas conexões neuronais que formam as memórias, porque memória seria mais ou menos isso, né? O que a gente viveu, a gente vai formando conexões para a neuro, né? Elas vão se fortalecendo à medida que a gente vai usando aquela maneira de interpretar, né? Estou sendo simplista, mas... Então, assim, a psicanálise, ela, por mais que as pessoas tentem falar que a psicanálise não é uma ciência, ela é uma ciência muito mais profunda que as outras, porque ela dá a oportunidade da pessoa passar a interpretar o mundo de um jeito mais saudável para ela, né? E ela vai reforçando isso de maneira que a pessoa passe a funcionar, né? Vendo a história dela de uma forma melhor para ela, né? Eu não digo saudável, porque eu acho que o saudável é para cada um também, mas assim, né, de um jeito... Mas é isso, assim, eu queria só reforçar essa coisa que a psicanálise não está divorciada da ciência como, né, eles gostam de falar por aí, a psicanálise é uma ciência como as outras, assim, né, que tem toda a lógica e todo o fundamento, né, como você mostrou, Marta. Marta, a gente deixa mais alguns comentários, ou tu quer ir respondendo? Pode ser? Sim, vamos deixando mais Tá. tempo para as pessoas falarem. Fabiana. Olá, Marta. Prazer em te conhecer. Fiquei bem feliz assim com a tua exposição, porque eu estou fazendo um intensivão, acho que de Lacan esse ano, porque todos os grupos estão, né, focados em estudar a obra do Lacan, e eu estou fazendo uma pós também, junto com o pessoal do ESP. Mas se fala muito pouco sobre essa parte da eficácia simbólica, né? É bem raro o pessoal falar sobre isso. E eu, Marta, fiz um percurso bem diferente assim, do tradicional. Eu comecei com psicologia analítica, né? E estudando Jung, eu acabei me interessando mais pelo Freud. E eu tive uma professora, né, quando eu fazia psicologia analítica, que ela era psicanalista e ela era lacaniana, e eu acabei encontrando o trabalho do Lacan. Então, eu fiz meio que embaralhado, né? Mas foi interessante porque o pessoal da psicologia analítica dá um pouco mais de ênfase na questão do simbolismo, de uma maneira diferenciada, é óbvio, mas eles estudam muito mais mitos do que eu vejo o pessoal da psicanálise fazendo. E eu acabei gostando muito disso. Nesse meio tempo também eu trabalhei até um interesse próprio, tá? Eu frequentei grupos ligados ao xamanismo, conheci um pessoal que veio do Peru, também tive contato com as tribos aqui no Brasil, né? Principalmente os Kaxinawás ali do Acre. E conheci o trabalho do Lévi-Strauss, né, com essa coisa da pretensão entre psicanálise e xamanismo, achei bárbaro, tenho até um texto, assim, mas não foi nada, assim, que virou uma pesquisa, tá, gente? Foi algo que eu escrevi, até trago um relato do próprio Jung, no comecinho da prática dele, quando ele ainda é amigão lá do Freud, né? De um evento que teria acontecido, uma das coisas que vai acontecer durante a análise é que ele percebe que aquilo que ele está falando para o paciente, ele fala assim, ele está entendendo o que eu estou falando. No cognitivo está tudo ok, mas isso não está produzindo absolutamente nada. E é quando ele começa a cantar uma canção de ninar, né, para paciente dele, lembrando daquilo que a mãe fazia, né? E nessa canção de ninar realmente acontece algo, né? Essa mesma coisa que você trouxe aí do ato, né? Algo que se atua. Lembrei até de uma passagem do Lacan,
quando ele faz aquela carícia, né, naquela Uhum. paciente dele lá da questão da Gestapo, que também é uma intervenção que tem um ato, né, que faz um giro ali na posição do sujeito, mas muda também o significante. E eu achei incrível que não estava esperando isso, viu, Marta? Não estava esperando essa exposição e fiquei feliz de encontrar isso. Acho que eu entendi essa tua exposição do Altrin, fazendo uma ligação numa historinha que o Zizek que conta no livro dele, seria uma piadinha lá entre os lacanianos, não sei se você recorda dessa história que ele conta, que ele diz que um rapaz estava ele foi para o instituto psiquiátrico para ser tratado porque ele pensava que ele era um grão de milho. Ah, E daí sim. ele ali, né, junto com os médicos, eles convencem o rapaz que ele não é um grão de milho e ele está liberado para ir embora depois de um tempo de tratamento. E quando ele vai atravessar a rua, ele encontra uma galinha, né? E ele vem correndo, né? Porque ele fica aflito com a presença da galinha, e ele volta correndo para o instituto psiquiátrico. Eu sou ótimo para contar piada, gente. E os médicos, e ele fala assim, gente, tem uma galinha fora, e os médicos falam, mas você fica com medo, você não é um grão de milho. Ele fala assim, eu sei, mas a galinha sabe. Eu acho que essa piadinha conduz a tudo que você falou. Eu não sei se eu fiz entender ou se eu entendi o que você quis trazer com essa questão do Aldrin, que não é só uma relação onde nós estamos aqui para incorporar algum saber, né, nesse conhecimento cognitivo, ou esse conhecimento do saber mesmo, de estudo, né? Ou eu dar algo ali para esse paciente que vai acrescentar no seu conhecimento de si ou do mundo, etc., que mudaria, né? Porque a questão é convencer, né? Aquele fazendo analogia com o Zé, que a questão é convencer a galinha, né? E essa galinha estaria ali como nessa outra posição, né? Do saber. Acho que é isso. Marta, eu só fiquei muito feliz de estar aqui com você. Fiquei meio empolgada, viu? Obrigada. Queria agradecer ao Josias também, né? Que teve essa ideia maravilhosa. Obrigada. Obrigado, Fabiana. Mais alguma questão? Tem um comentário aqui no chat, Marta, da Lívia, sobre o autismo, né? Pedindo para te comentar sobre essa noção de uma quarta estrutura, autismo como quarta estrutura. E eu queria também te colocar uma questão nessa primeira rodada, já que a gente está nesse início, na introdução ao nó, mas justamente da perspectiva de continuidade do ensino de Lacan, que tu começou trazendo e foi desdobrando, para tu comentar para a gente um pouco essa perspectiva da continuidade versus uma outra perspectiva que é a do Lacan dividido, primeiro Lacan, segundo Lacan, terceiro Lacan, último Lacan, ultimíssimo Lacan, Lacan do real, clínica do real, esses nomes que vão trazendo como se tivesse uma outra perspectiva muito diferente no final do ensino, né? E justamente tu foi nos mostrando como não tem uma perspectiva de continuidade, não tem uma grande diferença, não tem uma superação de um momento pelo outro. Então, se tu pudesse comentar um pouquinho isso também. Sim. Sim. Então, das três colocações que foram propostas, né? Eu acho que é isso, né? Que não é um trabalho cognitivo, como mostrou bem ali a Fabiana, né? Destacando, né? Que o trabalho do psicanalista justamente é que é nesse entre, né? O inconsciente está nesse entre e também nesse entre na sessão, né? Como que se passa na sessão, né? Essa escuta flutuante e essa associação livre, né? O que é a radicalidade desse processo que já estava lá no início da psicanálise, como é importante a gente sempre voltar a isso. Então, não é nem neurológico, nem sugestão, mas né? Então, nós não estamos nem na neurologia, né? Como colocou ali a Lívia, né? Nós não estamos também na sugestionabilidade, mas de
que nós estamos inseridos nisso, né? Todos estão inseridos nesse discurso do outro. E isso que o Josias está trazendo, essa continuidade, né? Então, nós temos a professora Michele Román Faria, que vocês têm um livro dela com o título, né? Que é Simbólico Imaginário Real em Lacan, que ela fez todo um trabalho, né? Mostrando também essa continuidade, né? Então, tem muitas pessoas falando sobre a continuidade do Lacan, que estava lá no início, né? Já, as preocupações, que essa ideia. Então, se o Freud tinha seus três, então é até importante a gente voltar, né? Tem essa famosa conferência, chamada Conferência de Caracas, em que o Lacan vai dizer que o Freud tinha seus três e que ele, Lacan, tem os seus três, que é o real, simbólico e imaginário. Então, quanto a essa ideia de aparelho psíquico que o Freud produziu, gerou uma série de mal-entendidos, né, como se tivesse algo internamente no cérebro, esse aparelho, né? Na verdade, o Freud fazia analogias, né? E agora ele também tinha a questão da profundidade, né, também. E o Lacan então vai destacar por que é o inconsciente como o discurso do outro, para salientar que não há profundidade, mas nós estamos na superfície, né? E a superfície é justamente essa ideia das palavras, né, que vem uma depois da outra, né, a fala uma depois da outra, uma palavra depois da outra, esse destaque aí ao superfície, a dimensão de superfície do inconsciente, por isso a superfície de uma fita de Möbius, né, e depois então os nós borromeanos. E então há uma continuidade no ensino do Lacan, essa preocupação que lá no início era o que é uma teoria dessa experiência? Como é que a gente vai dar conta dessa expressão que ele usa muito ao longo de todo o seu ensino? Nossa experiência, né? Que ele está falando sempre da experiência da psicanálise, de uma análise que também se chamava análise didática, é essa questão também que ele estava sempre se preocupando, o que é uma análise que forma um analista, uma análise didática, né? Que seria esse uma pessoa pode ter entrado em análise, mas não tinha a ambição de se tornar analista e pode vir a se tornar um analista. Quer dizer, também é isso, né? Como é que uma análise pode se tornar uma análise chamada didática? Porque é algo que você vai saber depois, né? E então essa continuidade e essa ideia de furo que também está desde o início, né? Eu pensando nesse objeto A, que ele vai então formular, né? Nos anos 60 vai surgir o objeto A, que ele está usando então a álgebra, né? As letras na matemática, que tem esse nome então de álgebra, que é um modo de fazer matemática da antiguidade, já havia álgebra, e o Lacan ele está sempre muito próximo da matemática, né? Então vocês veem, a matemática vai aparecer na álgebra, nesse objeto A, que é uma álgebra, porque se escreve essa ideia de algo. Então, essa relação sempre entre escuta e leitura, e essa ideia do se enodar novamente, e o nó borromeano como uma escrita. Então, são desafios que ele vai todo o tempo colocando, né, ao longo do ensino, e sempre, Lacan está sempre se dirigindo aos psicanalistas, e se dirigindo aos psicanalistas em formação, e justamente querendo dar conta do que é essa experiência de uma análise, né? Então, assim, a grande questão dele no início era que havia um desvio na psicanálise, justamente na questão da identificação que se propunha entre analista e analisante, né? Então, é a crítica a uma relação de identificação que se colocava, uma questão ideológica, uma questão do imaginário, justamente ele começa com esse imaginário aí da identificação, né? Questionando, né? Então, essa proposta institucional que havia nas instituições, como um jogo de poder, tanto é que um artigo dele dessa época inicial é a direção da cura e os princípios do seu poder. E também vale considerar que a palavra cura quer dizer tratamento, né? Então, a direção do tratamento. O analista ele não dirige o paciente, ele dirige o tratamento, né? Então, essa ideia de acompanhar um percurso, né? O percurso de análise, né? Então, acompanhar esse percurso e dirigir esse percurso, não dirigir o paciente. Então, a ideia não é um poder
por isso que é Os Princípios de Seu Poder, né? O subtítulo desse artigo. Vocês encontram nos escritos, que eu recomendo, né, bastante. Então, essa ideia que eu acho que a ideia dos nós borromeanos, ela vem nessa perspectiva, né? Que ele, em 72, quando ele iniciou os nós borromeanos, vale até salientar que ele estava dando o seminário 19 e ele estava se perguntando sobre a demanda, né? Que assim como os dois toros abraçados, era uma relação entre demanda e desejo que não encontrava um arranjo, mas pelo contrário, uma falta de comunicação, né? Uma falha, uma comunicação, justamente essa riqueza do trabalho, que a demanda nunca é satisfeita, isso ele sempre vinha trabalhando. Então, ele estava trabalhando com uma frase: eu te peço que recuses o que te ofereço, porque não é isso. Né? Então, esse não é isso seria esse objeto A, esse furo. Né? Objeto A como furo. Então, o desejo, na psicanálise a partir de Lacan, é furo. Né? Não um objeto que vai ser encontrado. Mas, pelo contrário, algo que é sempre furo. E que a gente pode, então, num toro, tangenciando esse furo, mas a gente nunca vai encontrar esse objeto. Mas ele é a causa do desejo. Então, esse paradoxo, né, do objeto A, é por isso o interesse do Lacan por lógica, que vocês vão encontrar até em muitos seminários, né, muitos trabalhos dele sobre lógica, para dar conta desse paradoxo. Né? Então, o interesse do Lacan pelos paradoxos com os quais a lógica se encontrou, né, são justamente esses restos da lógica e da filosofia, que são os temas de interesse do Lacan, no diálogo dele com a lógica e com a filosofia, com esse fracasso, né, dos filósofos. E, então, essa questão do objeto A é fundamental. Então, ele estava trabalhando essa ideia é o seguinte, que se vocês forem pensar, né, que uma frase, ela se fecha num ponto, como isso aqui seria um nó trivial, é só um lacinho, né? Ele está fechado. Né? Então, eu te peço e recuso o que te ofereço, porque não é isso, ponto. Né? Então, ele tem um fechamento. Né? Então, ele vai dizer que se eu tirar qualquer oração dessas 4 orações, né, eu te peço que recuses, eu te ofereço, porque não é isso. São 4 orações. Se eu tirar qualquer uma, essa frase perde o sentido. Né? Então, ele está destacando isso. Né? Então, vocês veem que ele estava trabalhando no borromeano sem saber. E uma pessoa que soube que ele estava trabalhando, com quem ele se encontrou, por acaso, uma noite depois, que ele estava comentando num jantar na casa de uma psicanalista, e a filha da psicanalista estudava matemática. Né? E essa moça interpela, diz para ele: olha, isso que o senhor está falando, o meu professor de matemática está trabalhando no curso de matemática e é nó borromeano. Né? Então, isso é interessante, que ele diz no dia que ele vai apresentar no seminário 19, no nó borromeano, ele diz, ó, no dia que eu estava comentando esse tema, uma pessoa me passou isso, né, e me serviu como um anel no dedo, me serviu como um anel no dedo e agora eu vou usar. Então, esse encontro que ele teve, né, com os nós borromeanos, né, que não foi um encontro planejado, né, e que foi, então, ele, seminário 19, né, e ele só vai retornar, então, no 20, tem uma lição que tem o nome Rodinhas de Barbante, em que ele vai trabalhar essa questão. E aí, o 21 em diante, ele vai trabalhar os nós borromeanos. Então, ele faz um pequeno ensaio no 20, para no 21 em diante trabalhar, mas vocês vão ver que ele está sempre retomando temas que ele já havia trabalhado em outros períodos, né? Então, sempre há um fio e uma continuidade, né? Apesar de ele estar usando, às vezes, novas formas, né, de dar conta dessa experiência. Ele está sempre querendo melhorar, né, a forma de comunicar para o seu público, né,
essa pesquisa que ele está fazendo em andamento. Vamos dizer que é uma pesquisa em andamento. A gente deve ler o seminário do Lacan como uma pesquisa em andamento. Esse seminário tem uma continuidade, né? Por isso que a gente diz, o seminário, formado por 27, há uma continuidade, a gente diz no singular, o seminário, o ensino de Lacan. E nós temos no plural os escritos, né? Então, essa pesquisa, que era o que ele estava pensando, fazendo a cada ano, e que ele, justamente no seminário 19, ele verbaliza isso. Eu falo aqui como analisante, que ele se dá conta, né, do que os lapsos que ele cometia eram para ser trabalhados, né, como um analisante, né? Então era um trabalho em construção que ele estava fazendo durante o seminário. Então, e ele estava sempre se retomando o que ele tinha dito antes, os mal-entendidos. Ele também sempre estava preocupado com o que se chamava, então, de mal-entendido. Ele falava uma coisa e no dia seguinte ele escutava as pessoas interpretando o que ele tinha dito. Por exemplo, quando ele introduziu o esquema L, né, ele falava que era o esquema da intersubjetividade. Ele queria dizer que o intersubjetividade, ele estava falando já desse discurso do outro, né, o inconsciente como um discurso do outro que estava né, que estava nas falas entre as pessoas, né, e que quando a gente fala, o que o outro escuta do que a gente falou, não podemos controlar isso, né? Há sempre esses equívocos, né, de escuta e de leitura. Então, porque não se comunica, mas justamente não há comunicação, sempre um fracasso, né? Então, ele estava destacando isso quando ele estava falando da intersubjetividade. E as pessoas pensavam que era intersubjetividade como dual, duas pessoas, como comunicação, né? Então, também, ele teve que esclarecer, né? E quando ele encontrou essa formulação, a emissão, né? Emissão é essa ideia de mistura, né? Que nós todos estamos nesse campo discursivo, né? Na nossa língua também, né? E das várias línguas, né? Que cada um sempre está envolvido, né? A gente está em várias línguas, não só na língua portuguesa, né? Mas os modos de falar, né? Que ele chamou de lalangue, né? Que alguns traduzem por a língua ou la língua, né? Que é muito mais do que uma língua, né? Porque é esses interstícios, né? Da língua oficial de cada um, né? De cada território, mas que é as formas de um dizer, né? Que são mais íntimas também, né? Então, isso seria la langue, né? Então, por isso que quando a gente escuta, a gente não sabe o que a gente está escutando, a gente tem que escutar como se fosse uma língua estrangeira, a escuta analítica, né? Porque a gente não sabe o que a pessoa está dizendo naquela fala. Então, é a diferença de falar e dizer, que também ele vai destacar, né? Então, quando uma pessoa está falando, a gente não sabe o que ela está dizendo, né? Por isso, pedir para a pessoa falar mais sobre isso, né? Para que ela também se escute nisso que ela está dizendo. Não sei, Josias. Bruna, tem uma questão? Olá, bom dia. Vocês me escutam bem? Sim. Obrigada, Marta, pela essa bela aula. Topologia é um tema caro, assim, né? Acho que eu tenho uma certa dificuldade, mas fiquei pensando no entre, né? Figuramente, assim, pensando onde estaria ele no nó. Se a gente pode localizar, ou se ele se dá enquanto efeito de giro discursivo. Queria que você pudesse falar um pouco mais do entre. Que eu me recordei de algumas passagens assim, no Lacan, né, que ele menciona, acho que em Antígona também, né, no Seminário 7, mas eu acho que a gente pode, né, se tiver um tempo ainda, explorar um pouquinho mais o entre. Muito obrigada, Bruna. Excelente questão nesse entre,
né? Então, o que é o inconsciente? O discurso do outro é o que está entre todos nós, né? Então, no tratamento também está colocado, né? Que é o discurso do outro inconsciente, é esse entre a escuta, leitura do analista e a fala e o dizer do analisante, né? Então, destacar fala e dizer, né? Sempre. Então, esse entre é fundamental para a gente pensar aqui. Então, essa ideia do que é o sujeito do inconsciente, o assunto, né, em questão numa análise, é isso que está entre, e que vai ser esse dispositivo, o dispositivo do tratamento, que é associação livre, fale o que te ocorre. É nesse entre, na transferência, justamente, então, a transferência também está, esse entre, né? Tudo isso vai propiciar e pensar, então, o que é o tratamento psicanalítico, né? Esses elementos todos que estão entre transferência, escuta-leitura, discurso do outro, né? Então, tudo isso. E aí o Lacan justamente usou a topologia para pensar essa superfície, que é a fala. E se vocês forem pensar em uma linha, né? Uma linha é feita de pontos. E os matemáticos, eles justamente começaram a se perguntar que os pontos não são assim 1, 2, 3, mas entre o 1 e o 2 tem N números, né? Então, essa ideia também que a gente pode dizer que entre as palavras tem inúmeras palavras, né? Então, sempre pensando na superfície, né? do dizer, né? Como entre um número e outro, entre uma palavra e outra, tem muitas associações, né? Que a pessoa está falando e o que ela não falou, tem muita coisa, né? Não dita, que ainda está por dizer, né? Então, acho super importante pensar nessa ideia da topologia, que vai trazer o trabalho com as superfícies, né? E o novo-romeano, em que essa superfície ficou reduzida, essa redução a uma linha, né? Inclusive, ele vai trazer de uma linha infinita. O real e o simbólico poderiam ser linhas retas infinitas também, que é a ideia do conceito de perspectiva, né? Num quadro, tu tem a perspectiva do quadro que vai ao infinito, né? A forma de fazer o desenho da pintura dirige o olhar de quem olha para o quadro, dirige ao infinito, né? São duas retas paralelas, né? Tem toda a forma de construção da geometria projetiva. Então, também assim, importa considerar. Então, esse infinito, né, que o Lacan também vai considerar, e é esse objeto A. Então, o que sustenta um toro, né, são essas voltas da demanda, né, se fechando, e esse furo. E o que sustenta o novo-romeano são esses enlaces, mas o que está sustentando é o objeto A também, que assim como num torto, esse furo vai aparecer, no novo-romeano também temos, né, esse objeto A, que seria esse ponto que é comum aos três, né, os três laços, né, que sustentaria, né, e ele é também um vazio central, um vazio exterior, um centro exterior, várias leituras que a gente poderia fazer também, e que é esse objeto A como causa do desejo, que é essa definição de objeto A que o Lacan formulou, como causa do desejo, que é bom, aí teria que fazer mais estudos, né, curso sobre o que é o objeto A, mas essa ideia de algo que tu não tem como pegar, né, acho que fica, né, a ideia de que não é um objeto, né, como comum, né, que se pega, não é uma pessoa, porque é importante quando a gente lê Freud usa muito a expressão objeto no sentido da pessoa, né, objeto de amor, né? E o Lacan vai trabalhar a ideia de objeto A como causa do desejo, né? E que seria o primeiro objeto é esse bebê idealizado no espelho, né? Que o primeiro
O objeto é o próprio eu, né? O primeiro objeto. E aí, aos poucos, o Lacan vai elaborando o conceito de objeto A. Né? Então, a ideia de que o sujeito barrado tem relação com essa causa do desejo, cuja primeira imagem seria o próprio sujeito, né? Pessoa. A imagem que ele tem a partir do olhar dos outros, né? Então, esses paradoxos que o Lacan trabalhou no início, né? No seminário 1 e 2, quando ele trabalhou o modelo óptico, né? Ele também estava pensando essa questão do objeto A já estava ali, só que só vai ser formulado no seminário 8 e 9. Isso é interessante também ver essa continuidade que vinha vindo, como ele vai encontrar novas formas de dizer, né? E nessas novas formas de dizer, o que vai se enriquecendo na teoria psicanalítica, né? Nesse diálogo com essas outras ciências, né? Sempre um diálogo com outras ciências, sempre buscando algo, né, nessas outras ciências que pudesse contribuir, né, para a psicanálise. E, ao mesmo tempo, o que ele gerou, né, no efeito sobre essas outras ciências que ele também desafiava, né? Que tipo de contribuição a psicanálise também podia estar fazendo para essas outras ciências, como linguística, topologia. Então, super Maria tem uma interessante. questão. Sim. Oi, me escuta? Sim. Não, é só um comentário a partir do que a professora falou. Primeiro, muito obrigada, excelente apresentação e aula, mas do símbolo do infinito, né, que é isso que vai e volta e que não se termina, né, que ela estava comentando, que me chamou a atenção, e também pensando no nó, que ali na imagem para estudo, né, a gente consegue identificar, porque estão em cores diferentes, né, mas se tudo ficar sem essa diferenciação, o quanto fica, não sabe onde que um comece ou onde outro termina, dessa interferência, desse enlace mesmo, né? Fiquei pensando sobre isso. Mas muito obrigada. Se tiver alguma coisa a comentar, eu gostaria de ouvir. Muito interessante, Maria Alice. Inclusive, o nó chamado nó de trevo, o nó de trevo é um cordão único. Mas a maneira como a gente enlaça produz, ao mesmo tempo, continuidade e descontinuidade. Então, tu pode... Lá nos vídeos que estão no Drive, eu fiz ali, né, o nó de trevo, que é fazer, então, com um barbante único. Então, por isso, muito bom a tua questão. Né? Então, essa ideia do infinito, o infinito está na reta infinita, né, na geometria projetiva, que as duas retas paralelas, na maneira como elas são colocadas, então a maneira que o pintor faz, a pintura, criam em nós, né, criam a perspectiva de que há um infinito ali, né? Se cria. Então, essa ideia da criação também, né, é importante considerar, né, que o Lacan trabalha muito com essa ideia de que a gente cria com os significantes. E aí, então, o infinito também está entre o número 1 e o número 2, tem infinitos números. É isso que são dois infinitos, né? O infinito da reta infinita, e também tem um infinito entre o número 1 e o número 2. Né? Então, essa ideia de que uma reta ela se sustenta sobre uma sucessão de pontos, um conjunto de pontos. Então, é fundamental para entender topologia a ideia de que a reta é uma coleção de pontos. Né? E aí o pessoal localiza na reta os números. Né? Então, os matemáticos localizam numa reta. Então, para pensar esses números que estariam entre o número 1 e o 2, por exemplo, né? Então eles pegam a reta e vão pensando. Vão localizando os números na reta. Né? Então, só para... Então, ponto e número, né, numa reta. Como se articulam, né, vários termos aí para a gente pensar que é essa relação da psicanálise com a matemática. E tem muitas
muitas leituras que foram sendo feitas por Lacan, né? E vocês encontram no seminário 14, que foi agora editado na França, em janeiro, e que deve ser traduzido pela editora Zahar em breve, né? Vocês vão encontrar todo o trabalho que o Lacan vai fazer com essa questão da reta e dos números. Aí no seminário 20, vocês vão encontrar aquela questão da corrida entre a tartaruga e Aquiles, né? Que ele vai trabalhar isso naquela perspectiva de que não há proporção, né? Que a tartaruga caminha um passinho cada vez menor, né? Representado por um número cada vez menor, e o Aquiles corre com passos largos, e ele nunca vai estar num ponto em que ele vai estar no mesmo ponto em que a tartaruga, né? Então, nessa corrida que deram a chance para a tartaruga sair antes, começar a correr antes, né? Mas ele nunca vai chegar num ponto que ele vai estar no mesmo número, né? Do passinho da tartaruga. Então esse problema, né? Foi trabalhado como um dos paradoxos, né? Lógicos. E que isso, o Lacan justamente se interessa por todos esses problemas, esses limites que a lógica e a matemática encontraram nesses. Então, esse era o tema esses fracassos da lógica. E aí a contribuição da psicanálise para a lógica, a gente vai encontrar, também vale considerar que a lógica para consistente e outras lógicas que abriram os princípios lógicos clássicos, elas tiveram algumas delas contribuições do Lacan, de certa maneira. Nós temos um lógico brasileiro chamado Newton C. da Costa, em que vocês encontram entrevistas dele na internet. Ele foi entrevistado por psicanalistas, em que ele encontra paralelos com o que ele está fazendo, como lógico, com algumas das questões que o Lacan desenvolveu, né? Então, isso é bem interessante como ele escutou, né? E repercutiu nele o trabalho da psicanálise, que era aquilo que o Lacan e o Vancene e o Lacan tinha pensado, em que a psicanálise também poderia servir para esses outros campos, né? Então, o diálogo tinha ida e volta, né? Então, muito legal ter esse depoimento desse lógico brasileiro, Newton C. da Costa. Inclusive, esse texto talvez dê para colocar lá no Drive também, né, Marta? Isso, essa entrevista. Isso, é uma boa ideia. Lívia, tem mais uma questão. Pessoal, tem ainda 5 minutinhos aqui. Aproveitem a Marta. Só digo isso. É, rapidinho. É porque eu até ia explicar para ela que eu fiz a pergunta sobre autismo, porque ela falou do furo, e se não me engano, no Maleval, naquele livro que ele escreveu sobre autismo, né? Ele fala que o autista não tem o furo. Eu lembrei da esfera que você falou, quer dizer, deve ser, né, a completude e tal. E durante a faculdade, eu ouvi muito falarem sobre o autismo, igual eu escrevi lá, como uma quarta estrutura. E eu sempre perguntava para as professoras assim, mas então como é que forma a estrutura, né? Tipo assim, elas falavam da neurose, da psicose, da perversão, o momento de formação, e eu não conseguia entender o momento de formação do autismo. E aí eu citei também um caso aqui que não é de autismo, né? Mas só porque eu lembrei e achei muito bonita a história da maçã e a sensibilidade da psicanálise, né, de perceber como ela poderia ajudar aquela paciente dela. E aí eu comentei aqui de um caso, né, que eu também vi que foi de uma pessoa que eu até escrevi aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. A pessoa só comia os pedaços quebrados, as bordas. Não sentia vontade de comer caso fosse uma coisa inteira, né? Ela só comia pedaços e restos. Aí eu perguntei para ela, né, assim, o que levava ela, assim, para tentar entender a interpretação dela. Ela falou assim, olha, é mais forte que eu. É como se eu fosse impelida a isso, né? Assim, como se aquela comida me chamasse e a outra não me convida, mas aquela comida me chama. Então, aí eu quis perguntar essa coisa e contar esse, né, que esse caso me remeteu. Obrigada, Marta. Então, Lívia, eu fiquei sem te responder a questão da quarta estrutura, mas eu acho que a Alba Flessler, que vai vir aqui na próxima aula, vai ajudar. Tá, então, levar para ela essa questão, né?
E é muito bom que tu pegasse a ideia da esfera, essa ideia entre a esfera, né? Então, aí temos essa leitura da esfera interessante. E outra é essa leitura de perguntar para a pessoa, porque justamente em muitos casos de autismo a dificuldade de alimentação aparece, né? Mas saber o simbolismo que tem aí, né? Então, supor que há um simbolismo, que há um inconsciente também, o discurso do outro, no campo do autismo. Acho que isso é fundamental. Né? Bom, então vamos manter a pergunta. Vamos guardar a pergunta para a Alba, Lívia. Gente, provavelmente tem outras questões aí que teria para pensar, mas a gente já está no momento de encerrar. A Marta já deixou a ideia da gente fazer outro curso sobre o objeto A, né? Então, dá para a gente pensar nisso também. Mas então, Marta, muito obrigado por esse encontro que a gente teve hoje. Acho que foi muito proveitoso e acho que as questões que tu nos apresentou vão servir para todos os demais encontros da proposta do curso, para a gente ir pensando junto. E, pessoal, então, acho que nós nos encontramos, semana que vem tem um feriado, né? Daqui a 2 semanas, na segunda-feira, então, para o encontro com a Alba Flesler. Marta, quer dizer mais alguma coisa para a gente encerrar? Agradecer ao Josias pela ideia genial de fazer esse curso. E fiquei muito satisfeita aí com o interesse das pessoas, ótimo. Que a gente... questões muito boas. E aí espero que o curso siga bem, que vocês sigam fazendo questões. Isso aí. Tá certo. Muito obrigado. Então, a gente se vê em 2 semanas, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Excelente Tchau, aula. obrigada.